tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de outubro de 2014, uma terça-feira. Esse é o verbete de número 3182. 6 páginas, 50 logias, 22 máximos. O tema de hoje é exemplarismo assistencial familiar, da especialidade interassistenciologia. A verbetógrafa de hoje é a professora Marta Fuchs, e eu vou aqui muito bem acompanhada, aqui está com uma equipe te acompanhando, e vamos conhecer um pouco a Marta. Então é Marta Helena Fuchs, professora do ensino médio, graduada em letras, português, latim e grego, pós-graduada em administração escolar brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente em Conscienciologia desde 1994 e tenepsista desde 1996. E esse é o quarto verbete. Então vamos agora à definição. O exemplarismo assistencial familiar é a manifestação do conjunto de costumes, hábitos, comportamentos, condutas, atitudes, valores e ideias, promovida diuturnamente pelos integrantes do grupo consanguíneo, em especial pelos pais, capaz de despertar na consciência infante o fraternismo e a prontidão para assistência lúcida. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene da família consciencial, a orientação precoce quanto ao pensenizar sadio. Na fatologia, a vivência da interassistencialidade na família nuclear, a prática sistemática da assistencialidade doméstica, o fraternismo familiar manifesto no ato de pensenizar, falar, agir, olhar e gesticular, a adoção da polidez fraterna nas mínimas ações, os exemplos fraternos dos pais para os filhos e a tendência familiar pela mediação de conflitos e reconciliações. Em parafatologia, o acoplamento e assimilação energética inerentes à convivência familiar, o exemplarismo do autoparapsiquismo assistencial na família, a determinação no uso das energias conscienciais favoráveis, o zelo dos amparadores, aprimorando a assistência extrafísica do amparando. Na argumentologia, destacamos aqui o item atitudes, que tem 18 comportamentos rotineiros e cooperativos entre os membros do núcleo familiar, incentivadores do fraternismo interassistencial na criança. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: assistência sem retorno, autoexemplificação, educação despertológica, exemplo silencioso e senso de fraternidade. O exemplarismo assistencial familiar atua enquanto instrumento parapedagógico e agente catalisador da educação evolutiva cosmoética, fraterna e universalista da consciência infante. Na questionologia, você, mãe ou pai, objetiva estimular na criança sentimentos fraternos através de comportamentos assistenciais no dia a dia? Os resultados têm atingido a meta desejada? Na bibliografia temos 10 referências e na webgrafia 7 referências. Então vamos agora à mega análise com a equipe da Enciclosapiens. Modelo, conduta, atitudes, hábitos, valores, fraternismo, universalismo, solidariedade, comunicação, cooperação, genética, paragenética, exemplologia, infanciologia, conviviologia, parapedagogia, cosmoeticologia, autoevoluciologia, grupocarmologia e interassistenciologia. Então, antes de começar, eu queria fazer uma primeira pergunta. O que te motivou, Marta, a escrever esse tema de verbete? Esse tema eu tive como base a minha família. Que eu tive uma família, mãe polonesa, que foi criada, cedo perdeu a mãe, foi criada pelos outros, mas ela
tinha uma vontade de fé, resiliente, ela batalhadora, e casou com meu pai, que vinha de uma família do interior do Rio Grande do Sul, conhecida pela generosidade, família simples, humilde, mas muito generosa. Eles diziam família boa de coração. Quer dizer, fazia tudo pelos outros, eram muito assistenciais. Meu pai era uma pessoa boníssima, ele ajudava todo mundo, ele não tinha para dar, mas o que se ele tinha, ele dava. Ao casar com a minha mãe, com muita dificuldade, porque foi um casamento contrariado pela família polonesa, que não queria que ela casasse com um homem de cor... Moreno? Não. Ele era descendente de bugre, com português e espanhol. Mas ele tinha uma cor de cuia, aquela cor sapoti. Ah, sim. Então, minha mãe branca até no nome. Então, para eles, era a quebra do clã. E ela teimou e casou. Então, ela teve que enfrentar uma situação muito difícil na vida dela, mas que ela se determinou. Meu pai era analfabeto, tinha um empreguinho, quem tinha que fazer tudo? Ela. Eu é que tenho que... E fez. Mas o meu pai... Vinham para ele e diziam assim... Estava com um filho doente, não podiam falar em filho doente, meu pai, que meu pai dava o que não tinha. E a minha mãe era por emoção, meu pai. E a minha mãe era mais razão. A minha mãe dizia assim, tu pode dar, mas tu está te tornando muito ingênuo. Eles estão abusando. É só falar em filho, tu já dá coisas que estão fazendo falta para nós. Então, mas eles se complementavam. Porque ela era muito assistencial. Ela ajudou ela melhorou, foi trabalhar, foi costurar, botou uma pensão, e a vida foi melhorando, todo mundo trabalhando, vieram os filhos, nós, eu e meu irmão, todo mundo tinha a sua tarefa, e ela era o esteio, ela que determinava. Então, ela não tinha muito tempo para se dedicar como é que eu vou dizer, a procurar gente para ajudar. Mas vinham. Naquele tempo tinha muitas comadres, minha mãe tinha a madrinha. Então, as comadres tinham problemas com o marido, vinham para minha mãe. O que a minha mãe fazia? Primeiro a Tacom, né? Arrumava um quarto, porque a casa era muito grande, que era uma pensão, botava a comadre com os filhos, tem o teto, tem comida, tu vai trabalhar. Quer dizer, ela orientava, ela fazia tardes também. E as crianças ficavam conosco, eu era mais velha, uns 2 anos, botava no colégio, já iam para o colégio conosco, e nós ficávamos. Então, o dia inteiro ficavam conosco, de noite a mãe chegava, então eles iam com a mãe, quer dizer, já iam prontos, e eu ensinava o que eu aprendia na escola para eles. Então, e assim, a nossa casa recebeu muita gente. Outras comadres com 2 filhos. E aí se encaminhavam, largavam, dava lugar para outros chegarem. E eu também fiz, uma amiga morava no interior, queria vir para a capital para trabalhar, mas ela não tinha onde ficar. Cheguei para minha mãe, ela pode ficar aqui? Ela pode ficar. Então veio, arrumou um emprego e se tornou uma manequim maravilhosa, linda, que viajou pelo mundo todo. Então, todo mundo é assim. E meu pai aprendeu com a minha mãe a ajudar aquele que realmente ele precisava. Então, minha mãe assistiu meu pai, porque ele não tinha limite, né? Então, era uma família muito assistencial. E foi baseado, então, nessa história que eu resolvi fazer isso, que eu queria mostrar isso aí. Um exemplo de família assistencial. Muito bom. Agora tem as perguntas dos teletertulianos.
na fatologia, na primeira página, na segunda página, que é a página 13, na terceira linha. A pergunta é: como podemos otimizar no nosso dia a dia a prática sistemática da assistencialidade doméstica, tornando-a uma segunda natureza? A prática sistemática? Isso. Como é que pode fazer isso, virar uma segunda natureza para a gente? Aqui, entre nós, no meu exemplo, a prática assistencial, assim como a minha mãe dizia para mim, para o meu irmão, a importância de estudar, e nós estudávamos, eu já trazia para ela alguma coisa que ela precisava aprender. A palavra que ela falava errado. Eu chegava para minha mãe e dizia: mãe, é assim. Não é assim, é assim. E ela dizia para mim: que bom. Que bom que está aparecendo onde eu coloco meu dinheiro, está aparecendo o retorno. Então, a gente, nas pequenas coisas, não é? Nós tínhamos tarefas na pensão, a mãe dava tarefa de acordo com, claro, com a idade da gente, e tinha tarefas, meu irmão, eu, e um ajudava o outro, nas pequenas coisas. Meu irmão não gostava de estudar, então eu ajudava. E outra coisa, minha mãe me deu responsabilidades muito cedo, mas responsabilidades que talvez uma outra família não tivesse. Ela não tinha tempo, trabalhava demais. Chamava no colégio. O problema do meu irmão, o único problema dele é que ele, com 8 anos, começou a fumar. E na escola reclamava que ele estava fumando no banheiro. Chamava minha mãe. Minha mãe foi um dia na reunião, mas correndo, porque ela tinha muita coisa, e disse assim: eu não vou mais lá, agora quem vai ser tu. Disse: mas eu? Ela que era mãe, né? A diferença é 1 ano e 3 meses, né? Aí, não, tu vai lá, senta e traz o recado, eu assino, tu volta lá. Então, eu chegava na reunião, estavam as mães todas sentadas, e você lá no meio? E eu ali. Quando nem davam bola para mim, né? Nem davam bola para mim. Falava, discutiu. Aí, eu chegava na minha vez, me escrevia o que era, falava lá para minha mãe, a mensagem era o meu irmão que estava fumando no banheiro. Aí eu chegava para eles: para, guri, para de fumar, para isso. A mãe não vai fazer outra coisa senão vir aqui no colégio, né? E eu também, 1 ano de diferença. Então, a gente se ajudava. Meu pai trabalhava a noite inteirinha, no tempo que não tinha lei trabalhista, das 7 da noite às 7 da manhã, 12 horas. Chegava de manhã, ia ajudar na pensão. Ia carregar as marmitas lá na frente de uma firma para eles lá. E meu irmão tinha que buscar as marmitas. E às vezes não ia por causa do futebol. Então eu ia, mas dava uma bronca nele, uma bronca de uma menina mais velha, 1 ano, né? Que bronca é essa, né? E meu pai só ia dormir depois do almoço. Aí ele ia dormir. Então, à noite o nosso serão era eu e meu irmão escolher arroz, escolher feijão, a minha mãe descascar batata, meu pai, e legumes, adiantar tudo para outro dia. Então, havia uma cumplicidade muito grande, a divisão de tarefa, mas de uma maneira assim que todo mundo ficava envolvido. Interessante que você falou, né? Quer dizer, dava uma responsabilidade proporcional à idade. E a competência, né? Mas talvez isso desse senso de equipe, né? Senso de que a família é uma equipe, que é um grupo. Acho que talvez interessante. É interessante que quando nasceu meu irmão, ela disse assim para mim: o neném é teu. Eu não sei se ela disse isso. Aí foi um pouquinho pesado. Eu não sei se ela disse para não ficar com ciúme. Né? Talvez, às vezes. Né? Mas isso aí, mas eu encarei isso como uma coisa muito boa. Então eu brincava à volta do carrinho, do bercinho, chorava, eu dava o bico, a chupeta. Se não parava, chamava a mãe.
né? Então, todo mundo assim, mas que barbaridade, eu te dei uma tarefa. Não, é meu. Já é seu bonequinho ali. Já. Mas não é que eu vou assumir a criança, eu vou ajudar a cuidar para ela, não é? Então, e ele sempre, eu senti essa responsabilidade com ele. Por isso que ele fumava, ficava... claro que brava. E depois, sempre, ele não quis estudar, eu ensinava, ele fez concurso, eu preparei. Então, havia sempre, continuou sempre. Interessante que, quando eu casei, meu irmão casou, continuou essa mesma mentalidade, passou para o meu marido e para a minha cunhada, formou, essa cumplicidade continuou. Quer dizer, veio de lá, veio dessa formação toda que nós tivemos, né? Minha mãe é muito pacífica, muito calma, muito controlada, e muito motivada para trabalhar. Isso tudo passou para nós. E assistir os outros sempre, sempre. Agora outra pergunta. Pode beber uma aguinha aí? Na fatologia mesmo, na mesma página, agora vai ser na 15ª linha. Quando é que, enfim, veremos o ato de ajudar o outro sem esperar retorno, sendo algo natural e fácil de ser encontrado? O que você acha? Ajudar para ver o bem daquela pessoa, para ver essa pessoa progredir, melhorar, evoluir, sem outro interesse. A satisfação está em saber que a pessoa saiu daquela situação difícil. Como é que você acha que chega nisso? Porque a pergunta é assim, como que você acha que isso vai ser uma coisa natural? Como é que chega nisso? De querer ajudar sem pedir nada em troca? Você acha que é a índole da pessoa? Como? Você acha que é a índole da pessoa, a gente vai entendendo? Eu acho que sim, com uma maneira pedagógica, né? Calma, de mostrar, de ter paciência, né? De ver o pequeno progresso da pessoa, mas estimulada, incentivo. E se a gente pensar em termos de energia, né? Porque se a gente ajuda o outro ficar bem, também vai ter uma troca de energia positiva, vai vir uma coisa boa para todo mundo, né? Pessoal, é melhor para todo mundo, né? E a satisfação pessoal, né? Saber que ajudou, que a pessoa foi. Eu tenho o maior orgulho daquela moça que foi lá para minha casa, do que ela teve a vida dela depois modificada. Foi uma coisa tão simples, né? Trazer para ficar na minha. E ajudou em cima. E também, não é? Muita coisa nós temos da nossa paragenética, essa índole, essa vontade de ver o benefício do outro sem esperar retorno. Só que ela inicia em algum momento da evolução daquela consciência. Por isso que é importante o exemplo na família nuclear, que é o primeiro grupo social que aquela consciência está convivendo. E a gente sabe que nessa primeira e segunda infância, o que os pais fazem é mais importante do que o que os pais dizem. Então, no caso, se ela já tem um estímulo familiar, cosmoético, assistencial, ela já tem um impulso para ela também, por imitação, né, aprender e realizar aquela assistência, sem esperar o retorno. Sempre vai começar em algum ponto, né? Agora, a família ajuda bastante. Pois é, a minha mãe podia ser uma pessoa até revoltada. Ela foi dada, com 5 anos, ela perdeu uma mãe que veio. Ela foi dada para uma família, como filha de criação. E, claro, filha de criação era praticamente empregada, não é? E ela aproveitou, o pouco que foi dado, ela aproveitou naquela família, e ela gostava da família. A família, ela não era... Ela podia dizer, pô, filha de mim, uma empregada, né? Eu que cuidava... E a mulher tinha filhos quase todo ano, uma família italiana. Então, ela ajudou a criar. Ela podia... Mas não. Isso já era da paragenética dela.
Não, ela teve uma paragenética muito... E essa relação familiar, né, essas pessoas, a sua relação com o seu irmão, esse grupo todo aí de passadão, né, um vínculo bem antigo, né? É. Bem interessante, uma amizade ali. Porque a família foi muito pequena, né? A família é muito pequena, nós 4. Mas o que... Era só dois... Você tem um irmão, então? É. Então, mas a família brigada com ela, a família polonesa, que não queria o casamento. Não queria o casamento. Mas ela não se revoltou. O irmão dela, no dia do casamento, ele foi embora para o Paraná. Nunca mais se soube dele. Ele simplesmente se afastou, tornou-se um ermitão. E ela dizia para mim assim, que pena que ele está fazendo isso, ele podia estar convivendo, porque meu avô, quando eu nasci, meu irmão, ele se aproximou. E a minha mãe dizia assim, se ele estivesse aí, ele se aproximaria também. O papel da criança, né, como faz esse vínculo, né, aproxima, né? E aí, ativa e acaba ajudando nessa reconciliação. Então, ele está perdendo, ele está perdendo esse convívio, porque ela sentia pena dele, ela queria que ele estivesse ali, mas o que ela vai fazer? Ele não deu oportunidade de... Quando teve uma oportunidade, que eu tinha 18 anos, que eu fiz uma viagem de trem, naquele tempo, era 3 dias e 3 noites, de Porto Alegre a São Paulo, e a família da minha mãe tinha uma irmã casada no Paraná, e eu disse assim, eu vou passar pela cidade de Piraí do Sul, e eu quero que convide o tio José, que eu quero conhecer o tio José. Porque o tio José disse para minha mãe assim, quando casou com meu pai, tu vai ter os negrinhos e tu vai lavar a roupa para fora. A mãe não lavou roupa para fora, mas cozinhou para fora, costurou para fora. Uhum. E eu queria que ele conhecesse a negrinha, porque a negrinha queria conhecer ele. E quando eu conheci a família, que foi na estação ferroviária, me receber, eu perguntei, cadê o tio José? Não foi. Não foi. Então, ele teve uma oportunidade. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque eu achei que eu ia conseguir trazer ele para o nosso convívio. Mas não tentou, consegui. Né? As pessoas também têm as opções, né? Escolhas, né? Agora a gente vai lá para parafatologia. Pode beber água com calma. Parafatologia. No último item. Poderia comentar mais a respeito do zelo dos amparadores, aprimorando a assistência extrafísica do amparando? Pois é. Aquilo que a gente está assistindo, a gente está recebendo os amparadores nos ajudando. Não é só a parte intrafísica, vem a assistência extrafísica ajudando a tornar aquela assistência mais efetiva. E se a intenção é boa, né, como você falou, de uma assistência sem retorno, os amparadores vão chegar junto e para ajudar. E aí esse zelo, né, eles cuidam, né, zelo dos amparadores. Pois é, e então realiza uma assistência efetiva, né? Quer dizer, aquela vontade de ajudar é reforçada, né? É ajudada, e aí fortalecida. O assistente é o mais assistido até, né? É um paradoxo, assistido, né? Mais assistido. Muito bom. Só que interessante... Ele não tem essa intenção de ser assistido, não. Mas ele é o mais assistido quando ele não tem intenção de ser assistido. E esse quer dizer, o paradoxo. Né? E esse conhecimento a minha mãe não tinha, nem meu pai. Não tinha intuitivamente, né? Não, eles ajudavam a ajudar. Eles não pensavam em retorno, mas também não estavam sabendo que estavam sendo ajudados. Mas e foram ajudados sempre. Com certeza foram muito ajudados. Até esse temperamento, você fala da sua mãe que não guardava mágoa. Não. Isso é muito sério. Quer dizer, ela tem uma índole, um temperamento positivo, assistencial. E como isso ajuda os filhos
a aprenderem a agir dessa forma. Hoje, depois que eu fiquei estudando, eu cheguei à conclusão que a minha mãe tinha a inteligência emocional. Ela se conhecia, sabia até onde ela podia ir, ela confiava no taco, né? Eu vou conseguir, e conseguiu. E outra coisa, ela tinha uma motivação grande para fazer isso, que era melhorar o orçamento familiar, não é? Então ela tinha essa motivação e esse autocontrole super controlado. Ela esperava a hora certa, porque o movimento da casa era grande, uma pensão. Então tinha algum problema com o filho, com qualquer coisa, era a hora que nós estávamos, os 4, que eram os acertos e cobrança não, os acertos, mostrar certo, errado, se não fizesse certo. Ela esperava. E ela juntava, às vezes, um dia, uma coisa que ela não tinha gostado, ela esperava. Repetia, a mesma coisa. Aí, então, para mim, como eu digo, a paragenética da minha mãe era especial. Interessante. Agora vamos lá para a tecnologia, que é na página 14, no outro lado ali. Tecnologia. Onde é que está a tecnologia? Nem eu estou achando. Não, está na mesma, está na página 13 e 14, está na virada da página. Ó. Tá. Aí a pergunta é: quais são os passos da técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo? Como é que é essa técnica? Pois é, aproveitar, não desperdiçar, aproveitar aquele momento de melhorar, né, o que ela fazia era o tempo muito aproveitado, não era nada desperdiçado, era centralizado, era focado em coisas boas, positivas, que ela queria ver o resultado imediato. Eu acho que é isso. Sim, Miriam. Também eu aqui lembrando que uma família nuclear, como é o caso aqui referido da Marta, ela é uma configuração única. O momento evolutivo daquele grupo de pessoas é único, tá? Em papéis diferenciados, pai, mãe, filho, filha, etc. Mas o conjunto, o momento de ressomarem em conjunto e levarem a vida juntos, é único, ele não se repete. Ele pode se repetir as mesmas pessoas, mas em papéis diferenciados. Então, quando eu penso nessa técnica, eu também lembro que a gente tem que aproveitar o convívio com as pessoas, exatamente estas que estão conosco. Sim, porque outro motivo, outra ocasião vai ser difícil. Quantas vidas vai demorar, às vezes, para encontrar de novo? Exato. Ou às vezes em condições... A necessidade de valorizar aquela configuração de consciências ali naquele momento. E geralmente as pessoas só valorizam depois que morreu, né? E dessomou, aí fala, o fulano. Às vezes quando o fulano estava ali do lado disponível, às vezes não aproveitou a convivência para, às vezes, reconciliar, para aprender, né? Aprender, porque todo mundo tem muita coisa para ensinar. Né? Para aprender e para ensinar. Sério. Outra pergunta agora. Em filosofia, na primeira página. É o último item antes da fatuística. Humanitarismo e universalismo. Oi? Eu vou perguntar agora a pergunta. O que diz o humanitarismo sobre o tema? Colocou o humanitarismo. Qual é a relação do humanitarismo com o tema? Como é que eu vou explicar? Aqui, eu não sei, sinceramente, eu não sei explicar. Olha só, o humanitarismo, eu vejo que tem tudo a ver com essa questão de grupo, de família, não tem? Você lidar de uma forma mais humanitária. Sim, sim. Né? Não é isso? Sim. Lidar
a considerar aquela consciência com seus efeitos, com as suas virtudes, e respeitar, não é, o seu momento e tratar. Eu acho que é isso. Eu acho que é interessante você estar falando, porque a gente vê que nas famílias, há muitas famílias hoje muito desregradas mesmo, né? Você tem um mínimo de educação no trato, né, entre pais. Você vê que filhos que vão lá e batem nos pais, quer dizer, existem umas coisas hoje de falta de disciplina muito sérias, quer dizer, falta humanidade, né, na hora que... E um grande exemplo dentro da família, eu acho que aí cabe aos pais, é ajudar essa criança a tratar bem, primeiro, com respeito as pessoas dentro de casa, para aprender também a tratar com respeito as pessoas fora de casa. Sim. Então, eu acho que o humanitarismo tem tudo a ver com a questão do tema. E aí pergunta também a questão do universalismo, né? Como entra o universalismo também nesse contexto familiar? Pois é, aceitar as diferenças também, aceitar a individualidade, não é? Eu me lembro que tinha um compadre da minha mãe, um daqueles compadres que a família lembrou, ele enlouqueceu. Mas ele tinha rápidos momentos de lucidez, ele saía não era lucidez, ele saía de lá onde ele estava internado e se lembrava do dia do aniversário do meu pai, vamos supor. Ele chegava no dia do aniversário do meu pai, ficava lá, eu vim lhe abraçar. Nós sabíamos que ele ele vinha com uma arruda atrás da orelha, e uma capa, e minha mãe e meu pai nós ficávamos sentados com ele, e ele conversava alguma coisa certa, alguma coisa que... E nós tínhamos que ficar ali, ouvindo, dando atenção para ele. E meu pai dava maior atenção para o que ele dizia. E ele falava, discursava, sabia um pouco de política, de tudo. Daqui a pouco ficávamos todos nós ali junto com ele. Ele era atendido como uma visita, outras visitas. Daqui a pouco ele dizia assim: bom, compadre, está na hora, vou embora. Botava a capa e saía. E nós beijávamos, abraçávamos. Quer dizer, havia essa coisa de tratar respeito, né? Respeito, não é? Ele era... E a família mesmo dele, a mulher e as crianças que estavam sendo atendidas lá, nem chegavam. Os filhos nem... Meu pai fazia os filhos ficarem também ali. Vem abraçar teu pai e tudo mais. Mas nós já estávamos ali. Eu e meu irmão já estávamos sentados ali do lado dele, ouvindo, às vezes, as bobagens que ele dizia, né? E nem entendíamos também o que ele estava dizendo, mas fazia esse respeito. Acho que ele dá um exemplo de humanidade. Né? Um exemplo de fraternismo, um exemplo de universalismo, de não fazer acepção de pessoas. O próprio casamento, né? Que fizeram um casamento ali que tinha preconceito, e o casal bancou ficarem juntos, independente de qualquer tipo de separação por raça, etnia, seja lá o que for. Então, eu acho que dá um grande exemplo, como em casa se pode dar um exemplo de universalismo, né? Nós depois, com o tempo que a pensão progrediu bastante, a minha mãe precisou de uma funcionária. E tinha uma vizinha, uma família vizinha, bem humildes. Então, a funcionária foi trabalhar lá. A irmã da funcionária sofreu do coração, era mais nova que eu, não podia estudar, ia à escola. Então, eu ia à escola e passava para ela. Ela dormia, eu tinha 2 camas no meu quarto, a minha e a outra era sempre ocupada. Então, quando não tinha ninguém que a minha mãe botasse, ela ficava, porque ela morava ali perto. Ela ficava do meu lado e nós, então, estudávamos, conversávamos. E ela ficou uma amizade muito grande. E cuidava da família da moça.
dava serviço para a mãe lavava a roupa, enfim, atendia toda a família, assistia toda a família ajudando. E eram de cor, e eu tinha uma loucura, o nome da menina era Maria Helena, até parecido com o meu nome, né? Então, era uma família, eles faziam parte da família, eles estavam ali junto conosco. Eu acho só até a questão de ter crescido numa pensão, né? Lidar com todo tipo de gente, isso já aprende a conhecer de gente, né? E meu pai, os pensionistas, assim como estavam trabalhando, era uma firma, eles eram despedidos. E chegava para meu pai e dizia assim, não posso lhe pagar, eu estou só quando eu arrumo outro emprego. Não tem problema, senhor, fica, quando tu começar a trabalhar, você me paga. Muitos iam embora, arrumavam outro emprego e iam embora, outros depois voltavam mais tarde, pagavam. Ele chamava todos eles de meu filho. Não, meu filho, não tem problema, quanto puder, paga. Quando puder, paga, né? E está pedindo também uma indicação sobre o universalismo. Olha só, existe um verbete da enciclopédia do professor Valdo que chama Senso Universalista, tá certo? E vários desses livros da Conscienciologia, muitos falam a questão do universalismo, do senso universalista. Então, você pode olhar lá atrás dos livros, no índice remissivo, você pega a palavra universalismo, que aí vai te mostrar exatamente onde está toda essa parte. Tá bom? E aí, uma outra pergunta, em atitudes, que é lá na página 16, está pedindo para aprofundar o item 3. Colaboração nas campanhas solidárias. Naquele tempo, no tempo, eu estou com 81, quer dizer, eu tinha aqui 6, 7 anos, não havia campanhas, grandes campanhas, como tem hoje, ONGs e tudo mais. Então, se fazia, ajudava na escola, através da escola. Então, tinham as famílias que estavam muito necessitadas, faziam. Então, as crianças chegavam, eu e meu irmão, para minha mãe, a uma campanha assim, assim, assim. Ela, então, fazia, a gente ir lá, levar, atender e tudo mais. E, então, a gente, ela mesmo dizia, vê se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer. Então, a gente estava fazendo assistência junto com eles, né? Então, ela dizia assim, tu mesmo vai lá, olha, se não tem mais alguma coisa que a gente possa fazer. Quer dizer, a gente tinha essa... Incluir o filho na questão assistencial. E o professor Valdo sempre conta também que quando ele era criança, que o pai dele fazia isso, dava o dinheiro para ele entregar para quem necessitava. Então, é interessante esse ensino, né? Essa participação, colocar a criança junto para a questão de fazer assistência, de ajudar. Eu acho bem interessante. E eu fiz uma arte uma vez, sempre de mão dada com meu irmão, porque eu tinha que cuidar dele. Eu tinha 7 anos, mais ou menos, 6, e ele menos. E essa família, que era da funcionária da minha mãe, eram muito pobres. E tinha na redondeza gente da mesma situação. E elas disseram assim para mim um dia, eu morava quem conhece Porto Alegre, morava perto do rio, e o palácio do governo ficava umas 12 quadras ou mais acima. E elas disseram assim para mim, nós vamos tirar o cartão no Palácio da Justiça, no Palácio do Governo, eles vão dar um cartão para retirar brinquedo no dia de Natal. Eu faço aniversário dia 24 de dezembro. Aí eu disse assim, como é que eu vou fazer? Minha mãe não vai me deixar ir. Então, como é que eu vou fazer para ir? Aí, assim, não, vocês vão junto conosco. Então, ficou uma turma grande. E eu, com meu irmão, fomos, essas quadras todas. Passamos uma tarde inteira para ganhar o cartão. A mãe estava desesperada, procurando, não estava. Ela estava ali brincando com as... Bom,
Cheguei e escondi o cartão. Olha só que escondi o cartão. O dia de entregar era o dia do meu aniversário. Era 24 de dezembro. Como é que eu vou fazer para buscar os brinquedos? Porque eu estava com visita em casa. E eu achava que eu tinha que ir bem desarrumada para eles me darem. Senão, acho que eles não me dariam. Então, eu estava brincando com meu irmão, bem sujo, bem descalço, e o quê? E fomos. Ficamos uma tarde lá. A minha mãe estava atrás de nós. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Chegando visita para o aniversário. Lá, ao entardecer, chegamos nós. Eu estava numa facerice, porque tinha ganho os brinquedos, um fogãozinho de folha, um vestidinho de chita, meu irmão uma bolinha e um cavalinho daqueles de madeira, e uma calça de riscado. Quando entramos na sala, as visitas, tudo esperando, com presentes para tudo, e eu com aquilo ali, a mãe, mas uma preciosidade para você. Eu consegui, é meu mérito. Aí a minha mãe disse assim para mim, tu já pensaste que tu tirasse o direito de uma outra criança, tu tirasse uma mais carente que tu? Que lição, hein? Me deu uma tristeza tão grande, tão grande. O que eu posso fazer, eu disse para ela? O que eu posso fazer para remediar isso aí? Ela foi e disse assim, procura 2 crianças e vai dar. E eu, desarrumada daquele jeito, fui atrás. Enquanto eu não achei, eu e meu irmão. Meu irmão lá junto. Enquanto eu não achei, e dei presente. Aí minha mãe foi me arrumar e tudo para o aniversário. Eu estava com os presentes lá. Então, foi uma situação muito que eu aprendi ali. Quer dizer, eu queria conseguir uma coisa por mim, mas eu não pensei que estava prejudicando duas crianças. Mas interessante que a sua mãe te deu uma solução, né? Sim. Em vez de ralhar alguma coisa, ela conscientizou, ela esclareceu, deu atares ali e ainda deu uma solução. Não, ela se assustou porque a gente não sabia onde é que nós estávamos. No momento que disseram que nós estávamos com toda a vizinhança lá, ela acalmou. Aí ela disse, olha, eu vou chegar, ela não está aí. Oi, a visita tudo lá esperando. E a outra que ele perguntou é a 11, doação. Doação de roupas e objetos. Pois é. Comenta aí com a gente. Era costume a minha mãe não tinha família, essas crianças na família, quer dizer, ela tinha que fazer a roupa para nós, mas sempre sempre tinha alguém mais precisando e dava. E a minha mãe fazia questão de que eu escolhesse o que eu iria dar. E esse costume ficou com meus filhos, e meu irmão teve 4 filhos, quer dizer, entre nós, entre 6, as roupas sempre passavam de um para outro. Quer dizer, o pequeno sempre levava, pegava... O pequeno pegava a roupa de todo mundo. Arremava. E assim mesmo, aquelas roupas eram doadas, sempre se doou. Porque nós tínhamos, à nossa volta, muita gente necessitada. Nós, com a pensão da minha mãe, a gente estava numa situação muito privilegiada. Mas a vizinhança era pobre, muito pobre. Então, ficava tudo ali. Não precisava nem muito longe para doar, ficava tudo ali. E nós também fazíamos isso, inclusive o brinquedo. E naquela época, os brinquedos não era fácil a gente ganhar brinquedo. Era outra, nós estamos na era da fartura hoje. Eu me lembro que para ganhar uma boneca, eu ganhei no Natal uma boneca, que a minha mãe ficou pagando uma boneca, aquele bebezão, o ano inteirinho. E uma bola, que era de couro para o meu irmão, esses brinquedos, ela passou o ano inteiro pagando. Quer dizer, não se tinha muito brinquedo, né? Quando era bem pequeno. Depois a gente foi melhorando. Mas era difícil. E assim mesmo a gente doava, né?
Mária, você vai fazer uma pergunta? Se ela sobe dar uma bebida de água ali. Ok. Eu gostaria que ali na página 13, em parapatologia, a terceira linha, que desse assim, explicasse um pouquinho melhor o que quis dizer ali com o exemplarismo do autoparapsiquismo assistencial na família. Como é que faz isso funcionar? O exemplarismo do autoparapsiquismo. Na família. Na família. Exemplarismo do autoparapsiquismo Pois assistencial na família. Eu não sei, na minha família eu não sei, porque não se falava nisso, né? No parapsiquismo. Não se falava. Embora à noite os assuntos eram aquela assombração, aquela coisa toda, né? E eu não, na minha época não tinha. Agora aqui eu já, como sempre, quando criei meus filhos, eu não estava na Conscienciologia, mas eu tinha noção do espiritismo, que primeiro eu fui espírita, e eu sempre mostrava para eles que é importante o parapsiquismo, de a gente ver, mostrar o que está sentindo, não é? E dar como exemplo isso aí. Eu não sei explicar melhor isso aí. Mas eu acho que exemplo para bom. Como é que você fazia com seus filhos assim? Você faz TENEPS desde desde muito tempo, né? A gente leu aqui, 96, né? Desde 96. 96. Seus filhos eram crianças nessa época, já eram mais velhos? Eles eram mais velhos. Como é que eles entendiam essa questão da TENEPS? Não, eu fazia o seguinte, mais a minha filha, que a minha filha é mais nova. O meu filho ele entrou, sabia das minhas ideias e tudo mais, ele aceitava e tudo mais. A menina se acostumou na Conscienciologia que quando ela tinha qualquer problema, uma dor de cabeça, ela chegava para mim. E tinha com o pai? Não, eu não fazia ainda, eu fazia uma viagem com ela. Eu estava bem no início da. Sim, sim. Eu fazia, vamos fazer uma viagem comigo. Então, eu mandava ela relaxar, fechar os olhos, se concentrar naquilo que eu estava fazendo. E vamos fazer uma viagem. Então, eu viajava com ela assim, nós fomos indo numa estrada bonita, com o sol, e ver as árvores, ver tudo. Olha só que lindo, recebe essa energia. Olha, ela vai mudando o bloco, vai desassediando. Eu fazia uma caminhada com ela, tá? E vai pegando toda essa energia. Aí subir um morro, olha, sinta o vento lá em cima, batendo em ti, capta essa energia que vai te tirar toda essa tua dor. Então, eu fazia umas de acordo com o que ela entendesse, não é? Depois, sim, eu fazia o arco voltaico, né? Mas eu fazia... Então, quando ela tinha qualquer problema, mãe, vamos fazer a caminhada? Não é? Então, era uma maneira de exemplificar o parapsiquismo da família, né? Ok, agora teria ali uma segunda pergunta. Na tecnologia, já passa lá para a primeira, no item, na página 14, na primeira linha. Poderia, assim, aumentar um pouquinho ou explicar a técnica do convívio cosmoético? Como é que funciona? Técnica do convívio cosmoético. Pois é o que a minha mãe faz. Uma mãe pode fazer, ensinar a respeitar, a obedecer às regras, a ter responsabilidade, a ajudar, quer dizer, tudo aquilo que pode fazer com que a pessoa fique bem, sinta bem, faça o bem e seja o mais possivelmente ética, não é? Esse exemplo da minha mãe. Em relação aos brinquedos, né? Não é? Essa foi muito sério. E ela te chamou ali a você refletir e você caiu em si. Isso que é bem interessante. Pois é. Você caiu em si, né, da então, situação. são atitudes assim, né? Que eu acho que pode melhorar. Muito bom. Obrigado. Sim, Conceição, por favor.
Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Muito bom. Dona Marta, diante de toda essa falta de respeito dessa nova geração que está aí, né? O que a senhora acha que falta nas famílias de hoje perante essa falta de respeito que impera nas novas gerações? Esses novos pais que estão aí, eles não têm uma estrutura, né, para educar, para colocar todo esse respeito, todo esse contexto que existia na época da senhora, né? Hoje está muito difícil, né? O que a senhora passaria para um pai jovem, entendeu? Como educativo para eles agirem, né, de forma responsável com os filhos. Dando exemplo, né? Sendo ético, né? Através do exemplo que ele dá, das atitudes que ele tomar, é que ele vai, que o filho poderá copiá-lo, né? E são atitudes que ele vai, com o tempo, o pai uma hora tem uma atitude bem cosmoética, bem ética, ele vê o pai agir com um animalzinho, ele vê o pai agir com o colega de trabalho, ele vê o pai agir com a mãe, o relacionamento da mãe, e são os exemplos, para mim, é através do exemplo que poderá, se ele vê bons exemplos, ele vai ter atitudes boas. Mas acontece o seguinte, eles querem que os filhos sejam uma coisa que eles não são. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Só que isso não funciona, né? Que eles não são. Quer dizer, é aí que está a falha. Tem que dar o exemplo para fazer. Exigir aquilo, eu não posso exigir o que eu não dou. Isso. Não posso cobrar aquilo que eu não estou dando. Eu tenho que dar, eu tenho que mostrar, eu tenho que dar o exemplo. Para mim é isso. Tem a ver com essa primeira citação dela, não sei se você viu, Conceição. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. É. Eu tinha comentado aqui no início, né? Muito interessante. Não é, né? A senhora tem netos? Tenho. Tem. E como que a senhora vê essa nova geração, em termos de receptividade da educação que os pais dão? Eles recebem da mesma forma que antigamente recebiam? Pois é, eu tenho 2 filhos. Uma filha mora no Havaí, a filha mais nova, e o filho em Porto Alegre. E eu sou privilegiada, porque eu tenho os 2 netos daqui, o casal, são criaturas que estão fora, acho, da realidade aqui atual. Eles são de uma educação, um carinho que eles têm conosco, nunca eles alteraram a voz conosco, qualquer coisa. Se eles ficarem, alguma coisa que não gostaram, eles ficam quietos. E o meu filho, ele é meio explosivo, meio gritão, mas ele é muito ético. E os filhos são pacatos, então eles acham até graça. Meu filho fala afatoso e fala alto. Ele assim, o pai está discursando agora. Eles não são assim, eles são muito queridos. Tanto que o menino está com 23, vai se formar agora em Direito, a menina com 22 se forma ano que vem em Administração Escolar. Arrumaram os namorados, gente da mesma qualidade. E, em compensação, a minha neta nos Estados Unidos, já pegou um outro jeito. A mãe, o casal está separado. Quer dizer, a menina sentiu aquela problema. Esse casal aqui está unido, um casal que está muito bem. Então, a menina já tem problema. Ela não é mal educada, mas ela é voluntariosa. Ela é
a coisa como ela quer, sabe? Então, e se emburra, sabe? Se emburra, fica, não quer falar, ou não quer sair. E eu passei agora por uma experiência, ela sempre veio para minha casa com a mãe e com o pai, depois separaram e vinha com a mãe. E esse ano, a minha filha disse assim para mim, eu vou mandar a Maia é o nome dela, ficar com vocês o mês de julho, porque o pai dela vai casar e ela não vai ficar lá com o pai mora em Los Angeles. Então eu vou mandar a Maia para vocês. Eu fiquei, o que eu vou fazer com essa menina? Essa menina não me conhece quase, eu não convivo com ela. Vai vir do Havaí, vai chegar aqui, vai sentir falta da mãe, ela vai me... eu não sei, não estou preparada. E eu tinha o verbete aqui para defender, em seguida foi o carência, não é? Aí, bom, eu queria me dedicar aquele mês ao meu verbete, a pensar. Bom, se veio, mas ela veio sem o pai, sem a mãe, um doce. Foi muito bom, porque eu estava carência afetiva, né, na infância, e ela me preencheu. Olha que legal. Foi uma surpresa enorme. E eu sei que com a mãe dela, os atritos, minha filha escreve, a Maia hoje, não sei o que tem, a Maia, e tive que brigar com ela, porque a Maia quer fazer as coisas como ela quer, não sei o que tem. Olha, eu disse assim, Maia, pode vir todos os anos ficar com a vovó 30 dias, 35, quantos é. Se for assim... Se entenderam. Se entenderam. Isso que é mais sério. A gente, longe dos pais, as crianças são outras, não é? E ela tinha também 10 anos, né? Sabia que ela tinha que dar bem, porque se ela não se desse bem comigo, como é que ia ser? Mas aí você tem que pensar também, você é tenepsista, tem o campo de energia na sua casa, tem a questão da assistência, do acolhimento. Então, é o exemplo da sua casa também, é interessante. Pois é, e ela pegou uma fase aqui de chuva, lá em Porto, e Copa. Eu não tinha o que fazer com ela, sair com ela, porque era chuva e aquele caos da tudo Copa. Trancado, tudo. Então, mas assim mesmo ela se vestiu toda de brasileira, de perucas, e o Neymar, e não sei o que tem, assistir o jogo. Que legal. Então, foi muito bom. Vamos na sindromologia agora, na página 15. Oi? A pergunta é: pode explanar como ocorre a síndrome da alienação parental? Como diagnosticá-la e quais recomendações para tratá-la? Pois é. O casal separa, a mãe ou o pai começa a falar mal do outro. Falar do outro, deixa a criança numa situação, porque ela não tem... O problema é do pai e a mãe. Ele é o pai e ela é a mãe, mas é entre o casal que é o problema. Então, ele fica perdido. Ele não sabe o que vai. Geralmente, os casos que eu tenho mais conhecimento é a mãe fazendo a cabeça da criança contra o pai. Não é? Não sei se predomina isso. Não é? Pelos exemplos que eu tenho, é a mãe fazendo, né? Que o teu pai não presta, que o teu pai... não foi bom pai, não foi bom marido, ele era isso, era aquilo, e a criança vai no pai, ela vai visitar o pai e não vê nada disso, né? Que confusão na cabecinha da criança. E o contrário, o pai também fazendo. E pior é quando até impede de entrar em contato com o pai, isso é mais sério, cria problemas sérios na criança e depois no adulto. A minha filha está enfrentando agora esse problema porque
ela está separada do marido, ele até casou, e agora ele aquele problema de pensão, aquela briga então, acha que ele está pagando demais, que a nova esposa acha que tem que reduzir a pensão, então, há aquele atrito. Eu sempre digo para minha filha, tu pode brigar com ele à vontade. Mas não põe a menina no meio, né? Mas não bote a menina no meio. Briga com ele, que ele não baixa a pensão, tudo mais, mas ele é pai dela, e ela gosta dele, e isso tem que respeitar isso aí, né? A recomendação para tratar e esclarecer as partes, né? Sim. Mostrar que eles podem não ser mais marido e mulher, mas continuam sendo pai e mãe, até essa criança, nessa vida, pelo menos. Vai ser sempre. Agora a pergunta é na mitologia, que é na página 15 também, que é logo embaixo, logo depois, síndrome, mania e mito. Como podemos identificar as atitudes não inocentes ou ingênuas de uma criança? Eu acho que a pergunta é porque tem um mito. O mito é inocência infantil. Então, está perguntando quais são, como identificar essas atitudes que não seriam ingênuas. Como é que é? E aqui você falou assim, o mito da inocência infantil, sim, né? E aí a pergunta é como identificar as atitudes não inocentes e não ingênuas da criança? Pois é, a criança, ela traz, ela não é tábula rasa, ela traz já na paragenética a maneira de ser. Tendências, né? Tendências, Tendência, né? Os talentos, não é? Então. E vícios também. Como? E vícios também. E vícios, não é? Então, é um problema, porque a criança vai começar a sair do restringimento, então é difícil para os pais saber o que é dela, o que aprendeu aqui, então saber identificar, né? Uhum. E também não é aquela questão de focar na consciência. A criança que está chegando ali é uma consciência multimilenar. Ela tem estratégias tanto cosmoéticas quanto anticosmoéticas para lidar com a vida. Então, quando ela chega, o primeiro núcleo que ela vai aprender alguma coisa, na verdade, o primeiro é a mãe. No processo da gestação, ela está em contato com a pensionização da mãe. O segundo é o ambiente familiar nuclear. Quer dizer, penso eu que os pais têm que ser extremamente observadores. Aquela consciência que está chegando, né? Que por afinidade está comigo, mas ela tem as suas tendências positivas e negativas, tem seus trafores, suas virtudes, tem seus trafares, seus defeitos, imaturidades, né? Que já vem, às vezes, durante muitas vidas. Por isso que é importante chegar num ambiente sadio, rígido, cosmoético, assistencial. Facilita, né, Marta? Claro. Que a criança possa reverter aquelas tendências negativas. Reforçar os trafares, né? Os trafores da criança e segurar. Reeducar, por isso que a gente fala tanto em reeducação, né? Reeducação. É educar mesmo. É educar mesmo. Por exemplo, a escola, né, Marta? Quem é professora na escola sabe, numa turma de 50, 100, 200, 300 alunos, a professora que acompanha, principalmente nas séries iniciais, o ano todo, ela observa a atitude da criança todos os dias. Então, ela já tem, mais ou menos, uma noção das possibilidades de cada um. É diferente ainda da família nuclear, que convive com aquela criança e tem a responsabilidade do primeiro processo reeducativo. Então, observar, tirar aquela noção pessoal, é meu filho, ele tem que reproduzir o melhor de mim. Ou é uma criança, ela só vai reproduzir coisas inocentes, infantis, sem segundas intenções, e a gente sabe que isso não é verdade. Às vezes a criança atrai para si, pelas suas energias conscienciais, muitos problemas. A outra pergunta tem a ver com isso. O que os pais e professores podem fazer para não serem enganados
e ajudar essas crianças? Pois é. A gente, quando na sala de aula, a gente tem pouco tempo com o aluno, muito pouco tempo com o aluno, mas a gente já observa as tendências, não é? E, para mim, é isso, é estimular o que tem de bom e segurar o que não é legal. Quer dizer, saber fazer esse destaque das coisas boas e segurar as tendências. Não deixar, não oportunizar situações que possa vir aqueles safares surgir. Quer dizer, procurar evitar, não é? E conciliar, acho que é isso. É porque a mentira, ela dá sinais, né? Tem até aquela série Lie to Me, que é baseada até num livro, e quer dizer, já tem vários estudos que mostram a questão como que a mentira dá sinais, né? Então é interessante também para essa pessoa dar uma lida nesses livros. Eu tenho um verbete que chama Faces Histriônica. Então lá tem, na bibliografia tem alguns livros, aí é uma dica, porque eu não estou lembrando o nome aqui. Em maniologia... Não, eu só queria fazer... A minha filha me contou agora que a minha neta trazia temas e ela perguntava, fez o tema? Não tem tema hoje, não tem tema. Aí ela disse, mas como não tem tema? Foi falar com o professor. O professor disse, não, tem tema, e eu dei o prazo para entregar, que era no domingo, na segunda-feira tinha que trazer os temas. Não, mas ela disse que não. Aí diz o professor, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma oportunidade para ela. Ela vai me contar a verdade, por que não fez o tema. Ela não fez porque não quis, né? Eu vou esperar que ela conte a verdade. Se ela contar a verdade, que ela não fez porque não quis, foi brincar, eu vou dar uma oportunidade de entregar num outro dia os temas feitos. Mas se ela não contar que ela mentiu para a mãe, que não tinha, ela não vai ter. Aí minha filha ficou pensando que atitude a menina ia tomar, né? Aí, quando ela chegou em casa, disse sim, o professor me deu um prazo para fazer. Então ela assumiu. Legal. Então, aliviou, né? E em maniologia, que aí é igual em cima do mito. Pode comentar as manias relacionadas? Então, a mania de fingir não saber ou não ver e a mania de desistir sem tentar. Pois é, a mania de fingir que não sabe, saber ou não ver. A criança está fazendo as estripulias dela, está fazer olhos grossos, fingir que porque não quer tomar uma atitude. Quer ter trabalho, né? Não é? Deixa para lá, finge que eu não estou vendo. Então, isso aí não dá. Tem que ver, aliás, tem que ser muito mais observador, tem que procurar até a segunda intenção por trás da atitude, né? Tem que estar muito atenta nisso aí. E a próxima, a mania de desistir sem tentar. Pois é. Eu não vou fazer porque ele não vai me ouvir, não vai continuar fazendo. Não, tem que enfrentar. Enfrentar, insistir, atrás da insistência que a gente vai conseguir. Não permitir, está errado, não faça isso. Não é? Tem que insistir. Com relação a essa questão da insistência, que experiência a senhora passou com os seus filhos nesse sentido de voltar sempre na mesma tecla, essa questão de orientação e repetir e pedir a eles que façam isso e eles não, né, atenderem? A senhora já passou mais ou menos por experiências desse tipo? O meu filho não gostava de estudar. Meu filho, ele estudava aquilo que tinha que... Enquanto a menina se foi no estudo, sempre, ele não. E eu dizia assim para ele, tu vais estudar, não vai sair, vai estudar. Quando ele era bem
estava se alfabetizando, e ele se alfabetizou, eu não quis me meter, porque eu não fiz normal, eu não sou alfabetizadora. E como eu fui alfabetizada pelo Beabá, eu não queria ensinar o Beabá para ele, porque ia atrapalhar o método que o professor ia ensinar. Então, quando ele foi para um colégio muito bom lá, e foi pelo Beabá. O Beabá, a criança tem dificuldade de juntar, por exemplo, VA, eles não dizem vá, eles dizem VA. É o som da letra, né? Uhum. É o nome da letra. Isso. Ele dizia VA. Então, ele não estava aprendendo. E estava vendo que ele ia sair das férias sem cumprir a meta que seria ler. O que eu fiz? Eu não sei se eu fiz certo. Ele era louco por dinheiro, por moedas. Mas ele não queria fazer comigo, né? E eu vou dizer o seguinte: cada palavrinha que tu acertares, eu te dou uma moeda. Pôs um cofrinho do lado. Força condicionada. Tá. Te dou uma moeda. Behaviorismo. E ele começou e foi brincar. Daqui a pouco disse: mãe, vamos fazer 10 palavrinhas? Vamos. Estou precisando comprar um negocinho ali agora. Mas acontece que a menina estava lá dentro, já que a diferença é 4 anos, e eu dizia assim, VA. Ele dizia vá. CAK. E a guria lá, vaca. Ele ficava, porque ele custava a ligar. E ele teve essa dificuldade e não gostava de estudar. E eu disse assim para ele: pode fazer o que tu quiseres, mas tu vais tirar o 2º grau, nem que seja de bengalinha. E ele não gostava, mas eu passava eu pegava e passava na tangente. Quando chegou no 2º grau, ele rodou em 2 disciplinas. E eu disse, mas se ele repetir o ano, vai ser difícil. Aí eu botei num colégio que tinha recuperação. E disse, então agora tu vais fazer o outro ano com a recuperação. E fiquei com ele. Quer dizer, eu fiz o 2º grau 2 vezes. Fiz na minha época e fiz com ele. Mas ele tirou o 2º grau. Ele não fez faculdade, a guria fez. Não fez. Hoje em dia, ele tem uma profissão que ele teve que fazer provas que exigiam o 2º grau. Viu só? Se eu não tivesse te dado a tua profissão, tu não teria. É uma profissão, é corretor, mas tem que ter. Fez o curso de 1 ano, mas a condição para fazer o curso tinha que ser o 2º grau. Tá? E hoje ele vive disso essa insistência, né? Uhum. É não largar, não desistir. Não desistir. Não sei se eu respondi. Dona Marta, mais uma pergunta. Com relação à profissão, né? Que a senhora era professora de português, né? A senhora tinha situações de alunos que não gostavam de escrever, que tinha esse problema com a questão da escrita, tudo. E como que a senhora, nesses problemas, se saía para poder ajudá-los? Eu, como lecionei 2º grau, eu já não tinha tanto esse problema. E era mais literatura, e eles tinham que ler bastante e tinham que escrever. Aqueles que tinham mais dificuldade, a gente dava mais uma atenção, mas já era uma situação diferente do que com os pequenos, né? Então, como eu nunca quis lecionar os pequenos, eu sempre tive 2º grau. Então, eu não tive tanto problema de não escrever. E outra coisa, eu lecionava à noite. Eram adultos, gente que tinha dificuldade, mas eram esforçados. Eles procuravam superar. Então, eles pediam para mim até um extra de atividades para poder acompanhar. À tarde não eram adultos, eram adolescentes. Mas era outra época.
a gente era muito respeitada, a gente conseguia muita coisa com eles. Tá? E a direção, uma escola que eu trabalhei 19 anos naquela escola, havia uma estrutura sólida de, como é que eu vou te dizer, de hierarquia que era obedecida. Tá? O professor tinha autonomia, o professor tinha apoio da direção, e a gente, então, sempre... Tanto que, quando me transferiram, depois de 19 anos, que era na Grande Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre, e eu disse, bom, já está na hora de eu lecionar em Porto Alegre. Me botaram numa escola para os pequenos, e era de manhã e à noite. Eu tinha mais dificuldade de chegar nessa escola do que quando eu lecionava na outra, mais longe. Eu não fiquei, eu não consegui. Porque já era outra mentalidade de escola, nós não tínhamos apoio. As crianças, e pequenos, que eu não tive muita paciência com os pequenos, não tinha, né? Agora já tem. Se fosse agora, eu pegaria. Mas eu estava na fase ainda de não querer os pequenos. Então, eu fiquei doente. Entrei em licença. Porque eles não caminhavam, eles corriam, eles derrapavam na entrada, sabe? E isso, para mim, com aqueles 20 anos que eu tinha lá, não fizeram bem. Eu entrei em licença, fui para o psiquiatra. Me deram tanta licença que eu entrei às férias, era em licença. Quer dizer, aí... Eu disse assim, não me deem classe pequena, me deem. Depois não era tanto pela classe pequena, como a indisciplina era incrível e não tinha apoio. Era a mentalidade de assim, nós vamos tirar o recreio, vocês não... Mas não tomavam atitude nenhuma, não havia respeito. Não havia, tanto dos alunos com os professores e dos professores com os alunos. O aluno não era respeitado. Não dava exemplo, né? Também era o contrário do seu verbete, né? Não havia exemplo. Se o professor não trata com respeito o aluno, a recíproca não vai ser verdadeira. Então, já estava... Tanto que eu não aguentei, né? Já estava alguma coisa? Professora Marta. Eu queria perguntar alguma coisa. Professora Marta? Sim, pode perguntar. E agora tem 3 ali. Começa aqui com... Tá. Aqui no voluntariado, Marta, você coloca o voluntariado desde a infância, visando a precocidade assistencial. Em relação a essa precocidade assistencial, a gente sabe que, por exemplo, naquela época não existiam ONGs ou instituições em que tinha voluntariado, muito menos na tenridade, de infantes, de crianças. Mas sempre existiu, hoje já tem, mas sempre existiu uma precocidade assistencial. Você teria exemplos de crianças que desde cedo, independentemente de pais e mães, elas tomaram atitudes que chamaram atenção? Sim. Eu tenho uma relação aqui. Se me permite? Aqui. Eu tenho aqui Ryan, menino de 6 anos, canadense. Ele soube na escola que todos os anos milhares de crianças africanas morriam por ingerir água contaminada e ele perguntou qual o valor para levar a água potável às crianças africanas. E a professora se lembrou da ONG Watercan, que perfurava poços e que um poço custava $70. Ryan chegou em casa e pediu à mãe o dinheiro, e ela disse, para conseguir o dinheiro, tu precisas fazer tarefas domésticas para ganhar esse dinheiro. Ele trabalhou 4 meses com sua mãe, foi até a ONG e informaram que $70 era somente a bomba para perfurar os poços, e que a bomba custaria $2.000. Aí a mãe disse, Ryan, não dá, tu vai trabalhar toda a vida e tu não vai conseguir o trabalho doméstico, conseguir os $2.000.
Aí, os vizinhos e amigos se uniram e conseguiram $700. O menino pegou $700 e foi na ONG, com a professora. A ONG disse assim, mas tu tem só $700 e é 2.000. Mas eu vou conseguir. Ela disse, não precisa. Nós completamos. E, para satisfação dele, fizeram o poço artesiano lá na África e beneficiou milhares de crianças. Tem um outro menino, de 7 anos, que ele aprendeu a reciclar o lixo na escola. Quer dizer, o exemplarismo não é só dos pais para os filhos. Os filhos, às vezes, mostram para os pais. Esse menino aqui, o Ryan, demonstrou isso. E esse outro aprendeu, Vanes, ele tem 7 anos, aprendeu a reciclar o lixo na escola. Aí ele andava de bicicleta e começou a arrecadar lixo nas vizinhanças. Com o negócio da reciclagem deu certo, o garoto, com a ajuda de seus pais, fundou uma empresa. Hoje ele precisa de caminhão para recolher todo o lixo. E ele é CEL, quer dizer, ele é gerente, diretor executivo. E ele destina 75% do dinheiro para o fundo para a educação dele. E 25% ele doa para instituições carentes. Daquele dinheiro. Tem um outro menino, White Herber, 8 anos, de Illinois. Ele usou o prêmio de $2.000 para pagar sessões de quimioterapia para a amiguinha de 2 anos. Saiu até na televisão, que a menina com 2 anos com câncer precisava fazer as sessões de quimioterapia. E ele ganhou esse dinheiro num sorteio, não sei no que ele ganhou. E ele doou o dinheiro para a menina fazer as sessões de quimioterapia. Né? Tem aqui o Alex Trinidade, 8 anos. Na primeira comunhão dele, ele ganhou dinheiro de todos os parentes e ele juntou todo aquele dinheiro e doou para um refeitório de pessoas carentes, que partiu dele. O outro aqui, Zach Francon, de 11 anos, de Utah. Graças à sua banca de limonada e biscoito, já angariou cadeiras de roda para deficientes. E tem 2 menininhos gregos, o Nicolas, de 8, e o Jorge, de 6. Eles ouviram falar, os pais, os avós, que a Grécia estava com um problema financeiro muito sério e que teriam que vender as ilhas. Eles foram, os cofrezinhos deles, trouxeram os cofres, abriram e disseram que era dinheiro, juntar dinheiro para não vender as ilhas. Esse aqui é um brasileirinho, o Alejandro, de 7 anos. Ele soube que existia uma máquina de escrever em braille. Ele ficou entusiasmado. Imagina, o cego poderá escrever, né? E ele juntou R$2.000, comprou a maquininha. Isso apareceu no programa da Fátima Bernardes, não sei se vocês viram. E apareceu, foi descobrir um menino que quisesse cego, e ele doou. A doação foi feita no programa até, ele doou legal. A maquininha. E assim tem mais. Tem uma menina que doou os cabelos para fazer peruca para as crianças com câncer. E uma outra menina brasileira, ela deixou o cabelo crescer, mas com cuidado, para um cabelo ser bem bonito, bem sedoso, para também fazer. Quer dizer, o exemplarismo vem do contrário, né? Não é? Tânia vai perguntar? Lá em cima, Marta. Marta. Aqui na efeitologia, na página 14,
você podia falar de 2 efeitos. O primeiro, o efeito arrastante do bom exemplo. Depois eu falo o segundo efeito. Ah, pois é. Pois é. O bom exemplo Arrasta. leva, né? Faz a gente se seguir, né? Fazendo, porque o efeito é tão fantástico que estimula a fazer cada vez mais, né? Esses casos que você trouxe aí dos meninos, o caso que você estava falando antes de eu fazer a pergunta, você trouxe vários casos de várias pessoas, vários meninos, vários jovens que fizeram coisas tentando ajudar os outros, né? Quer dizer, quando você traz o exemplo, você quer arrastar todos nós nessa possibilidade do melhor, não é isso, Márcia? Sim. Isso. Então, e o outro efeito é o efeito ricochete do autoexemplo. Está na segunda linha, está logo embaixo. Uma pessoa dá um bom exemplo, a outra reflete na outra e assim vai, né? Vai Ricochete bate aqui e vai, como é que se diz? Vai aumentando, né? Tá ok, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui. Qual técnica para ter sonho ou projeção lúcida? Como despertar a autoconsciência no sonho ou ao dormirmos? Olha, a técnica para projeção lúcida tem o livro Projeciologia, tem ali várias técnicas para a pessoa poder utilizar. Não é? E uma sugestão, você é de Goiânia, é fazer o CIP do IPC. Lá no IPC tem o CIP, que é o curso integrado de projeciologia, e tem até a escola da projeção lúcida. Então, o IPC é a IC, que o Mater Pensene é justamente a questão da projeção consciente. Então, vai te ajudar muito. Então, você de Goiânia, eu vou te dar o endereço aqui. Eu não sei se Campo Grande é mais perto para você. É 67, não? Brasília é mais perto? Então tá, vou dar Brasília. Brasília, 61 33 46 55 73. Então, 36 46 55 73. Então, se Brasília é mais próximo, né? Então, você pode fazer algum curso lá no IPC que vai te ajudar muito, né? E aí você pergunta como despertar a autoconsciência no sonho. Tem uma técnica que tem nesses livros, que você já pode começar a fazer agora, é você procurar durante o dia e perguntar assim, eu estou dormindo ou estou acordado? Eu estou dormindo ou estou acordado? Então, a tendência, se você fazer isso várias vezes durante o dia, você vai se pegar na hora do sono, dormindo, fazendo essa pergunta. Então, é uma forma de você recuperar a lucidez, tá? Mas é muito importante você ler o livro e até, se for possível, fazer aí algum curso no próprio IPC, tá? Agora voltamos para a Marta. Megapensenologia, na página 12, na primeira página. Ela está pedindo para aprofundar esse megapensene trivocabular. Exemplarismo, familiar, educa. Como diz ali, aqui nossa citaciologia, é somente através do exemplo que a gente pode educar. Não adianta querer, tu tem que ser assim, mas o pai e a mãe não faz, não são assim. Tem que fazer. E depois, qual é a moral do pai e da mãe de exigir que o filho tenha uma atitude que eles não têm? Quem não faz? Não é? Patologia, página 13, que é a próxima página. Começa na terceira linha. O fraternismo familiar manifesto no ato de pensenizar, falar, agir, olhar e gesticular. Pois é. E o próximo, a benevolência sadia expressa nas atitudes. Esses dois aí. Explica para a gente. O pai e a mãe tem que mostrar o exemplo justamente em pensar bem, agir, ter bons sentimentos,
é através disso. É o pensene do pai, o pensene da mãe, que tem que ser sadio, tem que ser mostrado isso para a criança, né? E a benevolência sadia expressa nas atitudes. Pois é. O que eu tive de exemplo na minha família, as atitudes dos meus pais. Quer dizer, eles queriam que eu tivesse atitude, mas eles tinham as atitudes, né, de ajudar, de ser bondosos, de mostrar caminho, não só ajudando um atacom, mas mostrando o caminho que deve seguir, dando opções de seguir, não é? Isso é a falta de estudo que eles tinham, não é? Eles eram pessoas, não eram instruídas, mas tinha uma paragenética. Parafatologia agora, na primeira linha. O acoplamento e a assimilação energética inerentes à convivência familiar. Comenta para a gente. Pois é, no momento que eu estou fazendo a assistência, eu estou ajudando, eu estou colaborando, né? Há um acoplamento energético, né? Há uma assimilação daquela família. A família é assistencial, ela recebe o apoio do extrafísico, não é? Então, há uma assimilação. Está todo mundo ligado energeticamente, né? Todo mundo ligado. Principiologia, na penúltima linha. O princípio do direito universal ao livre pensamento. Aí a pessoa pergunta, como lidar com o adolescente quanto ao princípio do direito universal ao livre pensamento, quando que há uma profusão de pensenes mal orientados e confusos. Então, como é que lida com o adolescente a partir desse princípio aqui, do direito universal ao livre pensamento? Pois olha, deixar o adolescente, no caso, né, a dizer o que pensa, dizer o que sente, ter esse direito. E a gente tem o dever de mostrar se está certo, orientar, se é um pensamento que não está certo, orientar. Mas a criança, o adolescente, tem que dizer o que pensa, tem que dizer como porque aí ele quer sabendo como ele é e orientar. Até para diagnosticar, né? Se o adolescente não fala, não vai saber se está mal orientado ou está confuso. É falando que até vai dar poder se orientar ou indicar livros, indicar pesquisas. E a conversa, né? Nada como a conversa, né? Você deu exemplo lá com a sua neta lá, nada como a conversa para se entender, o diálogo, né? Ainda o diálogo é fundamental, né? Na tecnologia agora, página 13, terceira linha. A técnica da competência nas tarefas assistenciais. É na outra página. Sim. A técnica da competência nas tarefas assistenciais. Ela está pedindo para explicar. Já que vai fazer assistência, que seja competente. Faz bem feito. Faz perfeito. Seja competente naquilo que faz. Não faz meia boca, né? Faz direito. Faz aquilo que tem que ser feito. Não é? Para mim é isso. Voluntariologia, que ela não falou a página aqui, mas eu acho que é logo embaixo, logo embaixo. Como se dá o voluntariado familiar enquanto escola de exemplarismo? Pois é, nós temos voluntariado, nós temos aqui a Evolucim, que nós temos as crianças fazendo o voluntariado, né? Porque os pais estão indo, levam os filhos levam os amiguinhos. Aqui tem também, parece, aqui tem a dinâmica das crianças. Não é? Aqui tem, trazendo as crianças a voluntariar, não é?
juntos. É interessante isso, né? Porque também a família fazendo trabalho voluntário acaba levando. A Miriam tem exemplo, né? A família inteira lá, os filhos todos. A família da ID? A ID, né? Tem a Miriam, já tem várias famílias aqui que os pais são voluntários e que os filhos foram crescendo e foram se engajando também no trabalho voluntariado. É o exemplo. Claro, no início a Evolucim está levando os filhos dos voluntários. Mas os filhos dos voluntários estão levando os amiguinhos. E assim vai, uma corrente, né? Então vai aumentando. Agora, na fatologia, na página 13, na segunda linha. O comportamento pessoal cosmoético na vivência grupal. É importante. Pediu para comentar. É importante. O pai ser ético e a mãe ser ética em todas as atitudes, sempre que o filho sinta isso. É importante para a criança saber e é aquela admiração que eu tenho pelos meus, porque eles eram éticos. Então, eles faziam as coisas certas. E isso aí é o exemplo. Então, tem que ser. Tem que ser. Aí tem a ver com a próxima pergunta, que é em tecnologia, e é lá no finalzinho dessa página, assim, favor comentar e exemplificar a técnica da convivialidade evolutiva. Pois é, nós estamos aqui juntos para evoluirmos. Nós temos aqui juntos que nós vamos, mas juntos vamos mais longe, né? É verdade, tem até um... não é? Estamos aqui para evoluirmos juntos, caminharmos juntos e juntos chegarmos onde a gente pretende, que é para o X, né? Estou começando a ler e estudar o assunto e iniciando a prática da ouve, porque penso que eu já tive EVs espontâneos durante a noite, tendo acordado com um tremor no tronco, sem saber o que era. A pergunta, se puderem me esclarecer, é esta: a técnica só deve ser aplicada quando estamos em pé? Posso aplicar andando? Olha, o que eu posso te falar é você aplicar a técnica do estado vibracional. Se você vai pegar o verbete da enciclopédia que chama Estado Vibracional, que você pode baixar aí no site, ele explica detalhadamente todos os passos da questão do estado vibracional. Então, a técnica, como está lá descrita, você vai ficar em pé, aí você vai passar 10 vezes, né? Da cabeça até os pés até a cabeça, vai acelerando, está lá bem detalhadamente. Então, o que é a ideia? Que você aplique essa técnica do estado vibracional em qualquer lugar, andando, deitado, sentado, debaixo de chuva, caminhando, levando pacote, não importa. Mas que para você treinar bastante, você faz ela estrito senso, assim dizendo, né? Você vai ler a técnica e faz em pé. Mas depois você vai buscar fazer de todas as maneiras. Tá bom? Outra pergunta para a Marta. Ciclologia, na página 14. Ciclo. Isso, ciclologia. Favor explicar o ciclo evolutivo das relações kármicas. Conforme nós vamos tendo nossas vidas intrafísicas, nós vamos resgatando, não é? Vamos e é nas relações que nós vamos resgatando. Nós já fomos coisas bem ruins, nós já estamos melhorando, e a tendência da gente é na convivência, como se diz, a parar as arestas, não é? E chegarmos resolvendo todas as ligações. Interessante isso, né? Porque vai mudando, uma hora vem como filho, uma hora vem como pai, uma hora vem como irmão, uma hora vem como tio, mas tá todo mundo no mesmo barco. Eu acho que isso que facilita nas relações, né? Porque aí, aquilo que você falou, a Miriam falou antes, né? Ver como consciência. Então, de escola, chega uma hora que não é mais o papel de filho e mãe, filha e mãe ou filho e mãe, já é duas consciências naquele papel. Sim.
Obviamente tem a função materna. Quando é criança, a mãe tem que exercer a função materna. Mas depois está todo mundo adulto, já está todo mundo no mesmo barco. É interessante isso, né, Marta? Pois é a oportunidade de resolver, de parar, né? As relações. As relações. Marta, vai falar mesmo. E até porque, não é, os nossos credores e devedores, nós temos que estar próximos para fazer exatamente o que a Marta disse, essa recomposição, essa reconciliação, até pelo exemplo mostrarmos a eles que nós mudamos, que nós melhoramos, né? Porque o elenco, esse elenco kármico, já que aqui fala de relações kármicas, o ato ético ou o ato anticosmoético, ele reúne as pessoas, até porque elas necessitam aparar as arestas. Então, a relação da consanguinidade, ela favorece a proximidade. Tá? Existe algum tipo de afinização, nem que seja alguém cobrando de alguém, ou alguém vindo para ajudar o outro a realizar uma proex conjunta. Então, a gente tem vários tipos de relações dentro de uma mesma família nuclear. Por isso que ela tem que ser tão valorizada, né? Porque o evoluciólogo, é lógico, ele fez um planejamento cosmoético, que aconteça o melhor para todos, reunir todos, e aí, então, a gente age aqui no intrafísico, não né? desperdiçar essa oportunidade. Aí tem que aproveitar o tempo evolutivo, né, que você já falou. Polinomiologia. Lá no polinômio, na página 14, favor explicar o polinômio: esclarecimento, discernimento, dispersidade, interassistencialidade. Tem alguma sequência lógica? Para mim tem. Então vamos falar. A atitude de uma mãe ou de um pai com a criança é, primeiro, esclarecer o certo, o errado, fazer com que a criança entenda, que vai ficar mais desperta a criança e vai fazer a assistencialidade. Quer dizer, a mãe assiste o filho ou o pai e o filho assiste a mãe. É um conjunto de ações, não é? Que chegam o mais importante, que é a interassistencialidade. No paradoxologia agora. É logo depois ali, ó. Pulou uma. O paradoxo de a maneira de prestar assistência poder ser a de permitir receber assistência. Pois é. Fala um pouquinho disso aí. O pai e a mãe prestam assistência. Ou então para outras pessoas, né? E permite. Ele não é o dono de tudo. Ele precisa também. Ele não é perfeito, ele tem as suas deficiências. Então, permitir o retorno, não é? Receber a assistência. E no fazer isso, ele assistindo, ele recebe esse retorno, né? Por isso que a gente fala de interassistência, né? É. Nunca é de um lado só. Não, sempre. Só. É. Patologia, página 13, terceira linha de baixo para cima. Poderia falar da abnegação em relação ao tema do verbete? Pois é, a abnegação. Aqui, se dedicar com afinco naquilo que está se propondo, naquilo que se quer. Eu sinto que a minha mãe conseguiu muita coisa porque ela foi abnegada, ela foi despojada, ela se atirou, ela foi com vontade. Então, de atingir a meta. Então, é como se fosse também persistente, determinada, de chegar onde queria chegar. E ela chegou. Não é? Então, tem que vencer aquilo. Vou me dedicar com muita vontade e vou chegar lá.
E aí ela pergunta também, poderia fazer um cotejo da abnegação com o conformismo? É o contrário, né? É o contrário. É bem o contrário. A minha mãe não foi conformista. Ela não se conformou no bom sentido. Até que ela cresceu de vida, né? Ela foi melhorando. Né? Sim, ela disse, sou eu que tenho que tomar uma atitude, eu vou tomar, eu vou fazer. E vou fazer. Conceição, esperou um tempinho, obrigada. Dona Marta, aí na fatologia também, na página 13, de baixo para cima, terceira e quarta linha. Juntinho aí do abnegação tem a consolidação da holomaturidade e também a questão do apoio emocional. A senhora podia falar um pouquinho? Pois é, a holomaturidade é a maturidade integral, não é? E a se dedicar com vontade, é a vontade de evoluir, de usar da lucidez, do discernimento, de querer saber que tem que, para consolidar a maturidade, ela tem que usar o parapsiquismo, ela tem que usar a multidimensionalidade, como é que se diz, tudo que trouxe de bom, não é? Para conseguir e fazer com que chegue, usando de todos, principalmente a lucidez, o discernimento, e usar o parapsiquismo para chegar lá. Essa questão do apoio emocional que a sua mãe tinha, como que funcionava? A senhora podia aprofundar? O apoio emocional? Sim, do exemplarismo da sua mãe. Ela fazia com que a gente não ficasse envolvido assim, achando que aquilo não tomando conta da gente. Vai, luta, deixa. Ela era muito da razão, de dizer, para conseguir, tu tens que fazer força, tu tem que então, eu me lembro quando eu fiz vestibular, eu era 14 homens e eu só de mulher, e quando eu fui saber o resultado, ela não estava pronta assim, não passou ninguém. Eu fiquei muito triste, estava com a minha mãe. Eu ia viajar, eu ia passar férias, eu não queria mais, não, vamos comprar as coisas, tu vai lá. Quando voltamos lá, e ela me apoiando, me dizendo, não, e se não passou ninguém, vai ter segunda chamada, porque tem que ter alguém. Então, ela me mostrou que, claro, porque eu estou pensando triste que não vai dar nada, mas se não passou ninguém, tem que ter aluno, eles vão ter que fazer. Quer dizer, aí, quando nós chegamos, voltamos para ver o resultado, escutava os resultados de letras clássicas, olhou para mim, tu é a única mulher, foi a única que passou. A minha mãe, está vendo? Né? Está vendo? Tu estava te desesperando, uma coisa que antecipadamente. Dramatizando. Ela tinha isso, né? Muito bom, Marta. Muito bom. Então, parabéns, Marta. Desculpe o nervosismo. Nada, desculpe. foi ótimo. Então, agradecemos a sua presença, esperamos os próximos verbetes. Não, acho que não vai ter o próximo verbete. Eu acho que agora vai ter Então, tudo bem. Então, o próximo livro. Então, um livro. Tá bom? Tá bom, obrigada. E agradecemos, então, a presença dos tertulianos, dos teletertulianos também sempre firmes, e dos paratertulianos. Agora, então, até a próxima. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 15 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Agora, nós vamos passar aos recados. Só tem um recado hoje com o professor Rômulo Silva, que vai falar sobre o acoplamentário. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar aos tertulianos e aos teletertulianos para participarem do acoplamentário, que será realizado daqui a um mês.
exatamente, entre os dias 21 e 23 de novembro. A temática será profilaxia do autoassédio, e os EPICONs desse curso serão o professor Alcir Alves, o Everton Santos, Felipe Mansur e Dulce Dal. Então, maiores informações podem ser obtidas através do site do CAEC ou na própria recepção do CAEC. O telefone é 45 DDD 3525 56 25. O telefone do CAEC é 3525 2652. Para amanhã nós teremos o verbete direção agressiva da especialidade acidentologia, com o verbetógrafo professor Mário Rosa, que ele veio lá do sul, de Pelotas, especialmente para isso. Então, estão todos convidados a comparecerem e também a participarem online. Muito obrigada.